Em 1527, mais precisamente 10 anos após o início da Reforma Protestante, a cidade de Wittenberg, na Alemanha, era acometida com mais uma onda da tão temida peste negra. Estima-se que 1/3 da população europeia da época tenha sido extirpada por causa dessa peste. Ou seja, em dados, 200 milhões de pessoas, estima-se, que tiveram a sua vida ceifada em virtude de uma bactéria que assolou o mundo da sua época. Diante disso, Lutero se encontrava em um lugar, em uma determinada circunstância, que ele precisava tomar uma postura de conselho e de aconselhamento mesmo para a igreja local. E ele escreve um panfleto com recomendações à igreja. Eu queria ler para vocês esse panfleto. E ele diz o seguinte: cuidado para não tentar a Deus. Também existem pessoas que tentam a Deus ao agir de forma precipitada e imprudente, não tomando cuidados para proteger-se da morte e da peste. Tais pessoas não tomam remédios e não evitam lugares e pessoas infectadas. Levam a doença na brincadeira, tentando mostrar que não tem medo dela, diz Lutero. Isto não é confiar em Deus, mas tentá-lo. Deus criou medicamentos e nos deu inteligência para proteger e cuidar bem de nossos corpos, para que possamos viver em boa saúde. Ele continua dizendo que a pessoa que não toma os devidos cuidados e assim prejudica o seu corpo, corre o risco de cometer suicídio aos olhos de Deus. E se essa pessoa ficar doente e depois contagiar outras pessoas, ela será responsável perante Deus por assassinato. Lutero diz que um cristão deve pensar assim: pedirei a Deus que misericordiosamente nos proteja. Então vou fumigar, ajudar a purificar o ar, dar remédios e tomá-los. Evitarei lugares e pessoas onde a minha presença não é necessária para não me contaminar. E desta forma, talvez me infectar e contagiar outros, e assim causar a sua morte como resultado da minha negligência. Se Deus quiser me levar, Ele certamente me encontrará e eu terei feito o que Ele esperava de mim. E por isso, não sou responsável pela minha própria morte ou pela morte de outros. Ou seja, o que eu consigo identificar a respeito desse relato, desse panfleto de Lutero, é o conselho do bom senso e da prudência. Eu costumo dizer que o evitável está em nossas mãos. Nós conseguimos evitá-lo. E o inevitável a gente entrega nas mãos de Deus. Portanto, que esse conselho que Lutero deu em 1527 sirva, dadas as proporções de uma pandemia para outra, para aconselhar a nossa igreja, para aconselhar a nossa vida como igreja, a fim de que a gente haja no nosso dia a dia com bom senso, prudência e com responsabilidade com a nossa vida e com a vida do outro. Trazendo para o contexto atual, existem certas medidas e posturas que nós devemos tomar como igreja. Caso você tenha o privilégio e a possibilidade de hoje ficar em casa, assim o faça. Essa é uma demonstração de amor para com a sua vida, a vida da sua família e a vida do outro. Caso você precise sair para trabalhar, assim também o faça. Você tem responsabilidades para com a sua casa. Contudo, faça com prudência e responsabilidade. Use máscara, não aglomere, use álcool em gel. E assim, como igreja, a gente pode demonstrar o amor de Cristo, o ministério da prudência e do bom senso, a fim de que a gente consiga fazer a nossa parte diante desse caos que estamos vivendo. Deus abençoe.